e deixar marcado Lucas capítulo 12, eu tinha prometido para os irmãos que eu ia falar um pouco a respeito da ansiedade. Está muito alto. A caixa agora está aqui atrás, fica mais difícil. Lucas capítulo 12. Eu vou estar lendo com vocês do versículo 16 ao versículo 32, mas eu não vou fazer a leitura agora não. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de receber os irmãos. Hoje eu vejo que nós estamos recebendo algumas pessoas que estão nos visitando, e eu quero agradecer a sua presença, pedir que o Senhor possa sustentar e hoje falar com você nesta manhã. Quero também fazer algumas orações, eu tenho alguns pedidos de oração, e lembrar, como foi falado aqui, a minha esposa já falou e trouxe os recados, lembrando do jantar que nós vamos estar fazendo dia 8 de novembro, que é algo especial. Almoço, jantar, eu escrevi janta. O almoço beneficente vai ser logo após o nosso culto. Nós como igreja, eu não sei se você sabe, nós decidimos como igreja ajudar uma família no Brasil, a família da irmã Mari, que ela tem uma sobrinha deficiente física, que tem muitas limitações, e nós decidimos ajudar essa família. Eles moravam numa casa que não tinha uma condição adequada, principalmente pela região onde eles vivem, que é uma região de muita chuva e muita enchente acontece naquele lugar, e eles já perderam todas as coisas na última enchente que houve, e já está chegando a hora de vir a nova enchente. Parece que até já choveu muito e a água já começou a subir na região. E a gente tem ajudado a irmã a construir a casa, ela já tem um lugar alto, já se colocou o telhado, já conseguiu colocar as janelas na casa, já mandou o dinheiro para ela comprar as janelas, estão instalando. Então, na verdade, eles ainda nem estão nessa casa, que a gente tem ajudado os irmãos. Então, esse jantar tem esse intuito, nós ajudarmos essa irmã em Cristo Jesus a acabar a sua casa, e poder dar segurança para a sua família. Na verdade, é o papel da igreja, nós temos que ajudar uns aos outros, queridos, e essa foi a oportunidade. Aí você pode falar assim: pastor, eu também conheço alguém que precisa, eu também conheço. Nós não podemos ajudar todo mundo, mas a gente teve a oportunidade, Deus colocou no nosso coração de ajudar essa família, e quando surgiu outra oportunidade, nós vamos avaliar e continuar ajudando aqueles que estão necessitados, porque essa é a vida da igreja, na verdade. Então eu quero convidar você a participar desse almoço beneficente no dia 8 de novembro, contribuir com esta ajuda que nós estamos tendo. A irmã, ela tem prestado o relatório de tudo que ela recebeu ali fora, no quadro de avisos da igreja. Lá tem o relatório financeiro, você pode ver tudo que nós arrecadamos, o que foi enviado. Ela lá mandou para a gente as notas fiscais de todo o material de construção que ela comprou. Ela dá sempre notícia de como o dinheiro está sendo utilizado, e você vai ver que é uma família responsável, uma família honesta, e é bom a gente ajudar a gente assim, não é verdade? É uma alegria no coração poder fazer, e nós queremos concluir a ajuda, poder ajudar de maneira eficiente essa família. Outra coisinha que eu queria lembrar aos irmãos, que eu não sei se a Priscila falou, foi a respeito do Thanksgiving. Você falou, Priscila? Não. O Thanksgiving deste ano, nós vamos fazer no dia de Thanksgiving, na quinta-feira, mas nós não vamos fazer aqui em Newark, nós vamos fazer lá em Long Branch, porque nós começamos uma congregação lá em Long Branch, e tudo que a gente tem feito, eles têm vindo e participado conosco aqui. Então agora nós vamos realizar um trabalho lá, e eu queria convidar a igreja, incentivar a igreja a sair daqui e ir lá visitar os irmãos e participar com a gente lá, como uma igreja, em Long Branch. São mais ou menos 50 minutos de carro daqui lá. Eu sei que vocês gostam de ir para a praia quando é verão, na verdade, mas lá nós vamos fazer uma coisa muito melhor do que ir para a praia. A gente vai estar celebrando tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, junto com os nossos irmãos de Long Branch. Não é verdade? Então eu quero convidar você a incentivar. Paulo, eu queria que você viesse aqui, Paulo. É você, Paulo? Seu nome é Paulo mesmo? Você lembrou? Diácono Paulo, ele recebeu os pais recentemente do Brasil, ficaram com ele
né, alguns meses já, né, eles já estão aqui e estiveram frequentando conosco aqui na igreja, né, ativamente, ajudando e participando, e eles agora estão retornando para o Brasil, né, por mais uma temporada. Então a gente queria orar pela vida deles. Eu quero convidar vocês aqui adiante, pode vir aqui, por favor, né, eu queria que a igreja orasse pela vida deles, que eles estão indo embora essa semana, né, Paulo? Essa semana. Que dia que vocês vão? Dia 30, na sexta-feira. Sexta-feira eles estão viajando no Brasil, né? Eu queria que a gente orasse a Deus pela vida deles. Queria convidar você, igreja, a ficar de pé e a gente orar. E logo em seguida eu quero também pedir que nós continuemos orando pelo Walter, né? Que é o esposo da nossa irmã Helena. Os irmãos sabem que ele teve um infarto e por muito pouco ele não morreu. Ele ficou em coma e os médicos haviam desacreditado, né? Não tinham dado nenhuma esperança. A situação era muito grave, mas o Senhor teve misericórdia. Ele melhorou, ele já, né, voltou à consciência, já saiu do CTI, né, e o Senhor está trabalhando na vida dele. Mas nós vamos continuar sustentando em oração, porque ele ainda está no processo de recuperação, fica com muitas dores, né, existe ainda muita sequela. Então eu quero pedir que a igreja continue orando, porque a oração tem poder. E nós temos visto isso aqui neste lugar, não é verdade? Então nós vamos orar por esta família linda aqui e vamos orar pelo Walter, amém? Levanta a tua voz e clama a Deus pela vida desta família e pela vida do Walter. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós oramos, Senhor, Pai querido, clamando no teu nome neste lugar, porque acreditamos que nele há poder, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que leve, Senhor, os nossos irmãos em segurança ao Brasil, Deus Pai, que eles possam lá no Brasil continuar sendo referência, Deus Pai, da luz que habita neles, Deus Pai, que eles possam continuar testemunhando e participando da tua obra, Senhor, Pai querido, e no momento que o Senhor preparar para que eles retornem, eles possam voltar com alegria no coração, Deus Pai, e em segurança novamente, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, a ida deles, Senhor, e a volta, Senhor, quando isso acontecer, Deus Pai. Neste momento também, Senhor, nós oramos pela vida do Walter, Senhor, por este homem, pela salvação dele, Deus Pai. Nós clamamos, Senhor, pela a tua misericórdia, Deus Pai. Nós pedimos aqui como igreja, Senhor, que o Senhor lhe dê essa oportunidade, Senhor, de voltar a vida para ouvir o teu evangelho, Deus Pai. Quebrando o coração daquele homem, Senhor, e usa, Senhor, aqueles homens e mulheres que estão ministrando na vida dele, da sua família, Senhor, para que ele venha reconhecer que tu és Deus, que tu és Senhor, Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos com alegria no nosso coração comemorar essa vitória, Deus Pai. Mas eu tenho certeza, Senhor, Pai querido, que maior vitória virá, Senhor. E é por esta vitória que nós clamamos, Senhor. Salve o Walter, Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Você pode se sentar. Conseguiram abrir o PowerPoint? Estão vendo? Aqui eu tenho o título da mensagem de hoje, né, que eu falei com os irmãos, ia falar um pouco a respeito da ansiedade. E hoje o título da minha mensagem é Seguros na Tempestade, vencendo a ansiedade. Então eu vou estar falando, né, uma série de talvez 3 ou 4 ministrações a respeito da ansiedade, porque eu creio que hoje em dia talvez esse seja um dos problemas que não só o mundo, mas nós crentes vivemos, né? E recentemente, no culto de quarta-feira que eu faço, né, um culto interativo, onde os irmãos participam, né, e trocam ideia e perguntam durante a mensagem para que tenham, né, as suas dúvidas. Eu fiz um comentário que assustou algumas pessoas, né? Eu disse que a ansiedade é pecado, né? E algumas pessoas, como assim, pastor? Ansiedade é pecado? Porque eu acredito que todos nós, né, em uma oportunidade ou outra, a gente já se sentiu ansioso, já andou com ansiedade no coração, e aí quando o pastor vira e fala para você, ansiedade é pecado, você fala assim, não, eu não estou andando em pecado, não, é isso, não é? Alguns podem dizer, eu sou tão ansioso, então quer dizer, eu sou um pecador, eu estou pecando. Então nós vamos aprender um pouco disso, sobre o que a palavra de Deus diz para a gente, né? Hoje a psicologia tem uma ideia a respeito da ansiedade, mas a psicologia é limitada, porque ela é feita diante da sabedoria dos homens.
E a palavra de Deus, ela é realizada diante da revelação do Deus Todo-Poderoso, daquele que sabe todas as coisas. Então eu acredito que a gente precisa saber a respeito desse problema, né, diante da luz da palavra de Deus, para que a gente possa aprender a lidar com essa situação. Alguém aqui já se sentiu ansioso alguma vez? Nunca, né? Não é verdade? Todos nós já nos sentimos, né, ansiosos. E a palavra de Deus, ela é interessante, que ela não esconde da gente a ansiedade de muitos homens de Deus. Ela tem uma série de histórias, né, que revelam momentos em que os discípulos, né, em que homens de Deus, profetas, andaram ansiosamente diante de Deus, agiram com ansiedade. Então a gente vê que esse é um problema que qualquer um de nós pode viver a qualquer momento da nossa vida. E o fato de ansiedade ser pecado, eu peço que os irmãos tenham paciência, porque eu vou mostrar para você na Bíblia que é pecado, né? Então eu vou provar para você isso. Isso não significa de que nós não recebemos o perdão de Jesus, de que nós não recebemos a salvação pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mas Ele sabe como nós somos e Ele preparou tudo na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos vencer essa dificuldade e esse pecado na nossa vida. Então nós vamos estar aprendendo. Algumas dessas histórias que a gente tem na Bíblia, umas são tristes, outras são até engraçadas, né? Eu queria compartilhar duas delas rapidamente, antes da gente fazer a leitura da palavra, né? A primeira é a respeito dos espias de Israel. Você se lembra que quando Deus chamou Israel para sair do Egito, né? Eles passaram por 400 anos debaixo da escravidão do povo egípcio. O povo egípcio era inimigo do povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e quando chega um ponto onde o povo já não suportava mais e clamando a Deus, Deus age com misericórdia e decide levar o povo dele para fora do Egito. Então, diante dessa situação, a gente vê ali que Deus fez coisas maravilhosas, né? A gente vê que esse povo viveu aquele período onde Deus trouxe as pragas sobre o inimigo, o Egito, né? E eles viram o poder de Deus sobre aquela nação e não afligindo a vida deles em nenhum momento diante daquelas pragas. Depois que estas pragas passam, né, então os inimigos mandam eles embora. Olha, manda essa praga desse povo embora daqui, porque só vem praga através deles aqui sobre nós. Então eles decidem mandar eles embora, mas no meio do caminho Faraó muda o coração e decide perseguir o povo. E a gente sabe que eles chegam num lugar, né, num ponto geográfico onde eles estavam cercados de montanhas, diante do Mar Vermelho, e o exército egípcio perseguindo para vir acabar, para eliminar o povo de Israel de uma vez por todas. E a gente mais uma vez vê a provisão de Deus de uma maneira miraculosa. Ele levanta colunas de fogo e ele, com as suas colunas de fogo, fica entre o exército egípcio e o povo de Israel. Então o exército não pôde atacar, né? Deus protegeu para que eles não fossem atacados. Mas aí quando eles olharam para o outro lado, né, porque agora tinha um exército e uma coluna de fogo lá de cá, mas quando eles olharam para o outro lado, eles viram o Mar Vermelho. E agora? Como é que a gente faz? Ali eu acho que não tinha nenhum atleta naquele time lá, porque tem alguns atletas que até conseguem atravessar a nado, né? Um pedaço grande de mar, mas ali eu acho que não era a situação do povo egípcio, o povo israelense, eles não podiam atravessar nada. E Deus, mais uma vez, de forma milagrosa, Ele abre o mar, e as pessoas, a palavra diz que eles atravessam em seco, vão para o outro lado, e então eles vivem essa situação, né, milagrosa. Eles veem o poder da mão de Deus e eles chegam do outro lado. O mar se fecha, o exército é exterminado, e aí recebem a direção para que vão espiar a terra que havia sido prometido. Então, separam 12 homens, eles enviam um homem de cada tribo para ver essa terra prometida, e eles chegam até o lugar onde Deus havia prometido que eles iriam habitar, que eles iriam conquistar. E quando eles estão observando a terra, por 40 dias eles passaram observando a terra, e eles viram lá uns homens grandes, fortes, gigantes. E diante dessa situação, 10 destes homens se sentiram amedrontados. A ansiedade tomou conta do coração. E eles retornam
para o povo, e quando eles vão dar o relatório daquilo que eles viram, esses 10 homens comunicam a sua ansiedade diante do problema, e o povo inteiro cai em ansiedade, em medo. A ansiedade tomou conta de todo o povo. Por causa disso, pela falta de confiança na promessa de Deus, pela falta de fé na promessa de Deus, todo o povo pecou. Deus então determina que eles iam passar 40 anos aprendendo a andar com Deus para vencer a ansiedade. Essa talvez seja uma história triste, porque a gente sabe que o final dela foi triste, porque toda essa geração, que já era adulta, que entrou ali naquela região do Sinai, nenhuma dessas pessoas, com exceção de Josué e Caleb, os únicos dois espias que olharam e não temeram, não andaram com a cidade no seu coração, foram os homens que entraram. Toda a geração pereceu no deserto e não entrou. É uma história triste. Tem uma outra história na palavra de Deus que eu acho engraçada. A outra história está lá em Marcos, capítulo 4, se você quiser até abrir rapidamente lá em Marcos 4, acho que versículo 38, se não estou enganado. A passagem é maior, mas tem um ponto ali interessante. Ali Jesus, ele entra no barco com seus discípulos e eles saem pelo mar da Galileia, e acontece um momento em que o mar da Galileia, ele começa a ficar revolto, e uma grande tempestade se forma, e os discípulos que estavam vendo Jesus fazer milagre, aliás, eles tinham entrado no barco logo após Jesus ter feito a multiplicação do pão e do peixe, ou seja, eles estavam vendo o poder de Jesus, pessoas serem curadas, Jesus multiplicando o pão, ou seja, o poder de Deus novamente estava ali, e eles viam com seus próprios olhos aquelas coisas acontecerem, mas agora eles estão no barco, com o mesmo Jesus que fez estas coisas, e a tempestade começa a tomar conta, e grandes ondas começam a se mover, e a palavra de Deus aí diz que estas ondas eram tão grandes que elas vinham sobre o barco já estava se enchendo de água. Você sabe que o barco se encher de água não é mais barco, ele vai para o fundo. Um barco que está cheio de água não serve para nada, na verdade. Então, diante daquela situação de perigo, na verdade, diante daquela situação difícil, aqueles homens sentiram medo. Você já sentiu medo diante de uma situação difícil? Uma situação de perigo? Então você não é diferente dos discípulos. Você não é diferente do povo de Israel. Nós somos diferentes dessas pessoas. Eles sentiram medo. E algo que me chama a atenção nessa passagem aqui, o que, como eu disse para os irmãos, é o que está escrito aí no versículo 38. Aí a palavra diz que Jesus estava no barco dormindo com a cabeça reclinada no travesseiro. O barco estava no meio de uma tempestade, sendo coberto por ondas, a ponto de ir a pique, e Jesus estava dormindo com a cabeça no travesseiro. A ansiedade daqueles homens era tão grande que eles ficaram indignados com Jesus. Olha nessa passagem o que esses homens dizem aí. Eles estavam tão indignados que eles falam, mestre, não te dá que pereçamos? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo aqui você não percebeu que a coisa está séria, Jesus? Você vai ficar aí dormindo com a cabecinha no travesseiro, enquanto a gente está a ponto de morrer? Na verdade, era isso que eles estavam dizendo. Vê se não é assim que hoje a gente também fala. Você acha que o meu problema é pequeno? Você não tem ideia do que eu estou vivendo. Como você pode estar aí tão tranquilo nessa situação? Alguém já falou isso? Ou já pensou isso? Vocês estão percebendo como, com grande frequência, a gente é tomado de ansiedade? Você já se sentiu assim como esses discípulos? Achando que Deus, você fala assim, não, eu sei que Deus está aqui, mas eu não estou entendendo, Ele não está fazendo nada. Você se sentiu já sozinho, diante de uma situação, e pensando assim, poxa, Deus podia ter feito alguma coisa e não fez nada até agora. Será que Ele me abandonou? Será que Ele me deixou?
Será que ele não me ama mais? Alguém já se sentiu assim? Ou só eu? Pode ser que alguém nunca tenha se sentido dessa maneira. Eu acredito nisso. Mas eu acredito que muitos de nós se identificam com isso, já temos sentido assim, né? de estarmos ansiosos, de pensarmos que já Deus não se importa mais com a gente, de que para Ele a nossa causa, o meu problema não tem nenhuma importância, é pequeno demais para Ele, para que Ele venha me ajudar, me sustentar durante aquele problema. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Então, nas próximas semanas, eu quero estar compartilhando com você a respeito da ansiedade. Eu quero mostrar para vocês que para que a gente vença a ansiedade, a gente tem 3 atitudes básicas, 3 atitudes importantes que nós devemos ter. Pode haver mais de 3, querido, mas eu quero falar a respeito de 3 que pela palavra de Deus eu acredito que nós vamos ser capazes de vencer esse pecado na nossa vida e a ansiedade na nossa vida. Tem alguém aqui que, não precisa levantar a mão, mas tem alguém aqui que anda com muita ansiedade no coração? É muito ansioso? Não precisa levantar. Você então talvez precise muito mais de prestar atenção nessa palavra do que algumas outras pessoas. Tem gente que até tem tranquilidade para passar por algumas dificuldades, dependendo da dificuldade. Porque às vezes até a gente enfrenta bem uma dificuldade, mas outra não. Talvez você tenha coragem para enfrentar um exército e uma guerra, mas se o seu filho se ferir ou tiver em situação de perigo, a sua atitude já não é mais a mesma, a sua coragem já está mais a mesma. Cada um tem o ponto que te pega. E é por isso que todos nós, eu acredito, sem exceção, precisamos aprender com isso. Pode passar para mim o próximo slide? Então eu disse para os irmãos que tem 3 coisas que nós vamos estar aprendendo para que a gente vença a ansiedade, vença o pecado, a ansiedade sobre a nossa vida. A primeira delas, pode passar, é pensar como Deus pensa. Pensar como Deus pensa. Então, se fizermos isso, nós vamos começar a vencer a ansiedade. A segunda, pode passar, é fazer o que Jesus fez. Então a gente está vendo aqui que o nosso modelo é o próprio Deus, é o próprio Pai, é o próprio Filho. Pensar como Deus pensa, fazer o que Jesus fez e, pode passar, e seguir adiante conforme a direção do Espírito Santo. Então a gente vai ver como a Trindade tem uma importância muito grande na nossa vida. Então pensar como o nosso Deus Pai pensa, agir como o nosso irmão Jesus age e seguir adiante conforme a direção que o Espírito Santo, o Consolador, nos dá. Então, quando a Trindade trabalha na nossa vida, nós vamos começar a vencer a ansiedade. Talvez um psicólogo possa te ajudar temporariamente a vencer um momento de ansiedade. Mas eu quero dizer para você que quando a Trindade toma conta da sua vida, você vai poder andar como Deus te chamou para andar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? Hoje, a minha mensagem vai estar focada no primeiro ponto. Pensar como Deus pensa. Pode passar, por favor. Pensar como Deus pensa. E o primeiro ponto, pode passar novamente, de pensar como Deus pensa creia na palavra e não nos seus sentimentos. Então agora eu queria fazer a leitura da passagem de Lucas, capítulo 12, e nós vamos estar lendo do versículo 16 ao versículo 21 neste momento. A palavra diz assim: propôs-lhe então uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produzirá com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus.
Eu acredito que você vai se identificar bastante com o que eu vou dizer agora. Vivemos hoje num mundo onde os sentimentos têm dirigido as pessoas, as nossas vidas, na verdade. Basta você prestar atenção no que as pessoas estão dizendo ao nosso redor e você vai ver que isso é uma realidade na nossa vida. A gente diariamente está tomando decisões que são capazes de mudar a nossa vida baseada num fundamento sentimental. Isso é muito sério, porque hoje tem muita gente tomando uma decisão que vai permanentemente mudar a nossa vida com um fundamento sentimental. E você vai ver que isso é um grande problema na sua vida. Como é que você pode perceber isso? Você vai ouvir à sua volta as pessoas. Alguns vão dizer assim: eu sinto que essa é a melhor decisão para mim. Você já falou isso? Você já viu alguém falar assim? Eu sinto que essa foi a melhor decisão. Olha o sentimento. Ou você pode ouvir assim: eu não sinto mais a mesma alegria e o mesmo amor por aquela pessoa. Talvez seja melhor me separar. Você já ouviu essa conversa? Ou você pode ouvir assim: eu não estou sentindo mais o Espírito naquela igreja. Talvez seja melhor mudar para outra. Já ouviu? Não vou perguntar se você já falou isso. Ou talvez assim: aquele pregador já não é mais o mesmo. Eu não sinto mais aquele arrepio quando ele prega. Eu já falei isso. Infelizmente, esse tipo de pensamento, ele tem permeado o pensamento de muitos cristãos. Eles dizem assim: eu sinto que é a vontade de Deus fazer isso. Malamente sentimento. Sentindo o coração. Ou talvez ele diz assim: eu tive um sentimento que essa era a coisa certa para mim fazer. Já ouviu alguém dizer isso? Ou talvez ele diz assim: eu não sinto que isso é de Deus para mim. Eu tenho certeza que aqui nunca ninguém pensou nisso. Você pode perceber que pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, nós estamos vivendo exatamente como o mundo está vivendo, tomando decisões permanentes, decisões importantes, baseadas em sentimento. Eu acredito que esse tipo de comportamento, o comportamento de crentes, na verdade, de muitos dos dias de hoje, é resultado de uma pregação de um evangelho açucarado, aguado, sem base, sem fundamento. Talvez muitos cristãos estão agindo assim por causa disso, porque já nas pregações não há consistência da palavra de Deus, porque o que a gente quer é alegria. E olha, e a palavra de Deus diz que nós temos que andar com alegria no coração. A gente aprendeu isso com o livro de Filipenses, que o Senhor é a nossa alegria. Deus quer que a gente tenha uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida abençoada, sem dúvida. Mas hoje, por causa disso, porque isso atrai as pessoas, o Evangelho tem sido comunicado somente nesse aspecto. Tudo é festa, tudo é bênção, tudo é alegria. Quer receber sua bênção? Bem, hoje é aqui. Não é assim? Não é assim hoje? Propaganda para ir no culto é assim, normalmente, né? É assim, né? Hoje Deus vai te dar a tua bênção. Se você fizer 3 dias de campanha, o Senhor vai entregar a tua bênção. O culto da vitória, não tem problema, não. Todo culto é culto da vitória, porque todo culto o Senhor sai ganhando. Sabia disso? Sabe por quê? Porque quando nós cultuamos, nós adoramos ao Deus verdadeiro, santo. E na verdade, não é porque eu iniciei o culto, foi porque Ele mesmo iniciou o culto. Por isso Ele é sempre vitorioso. E se nós estivermos com Ele, sempre seremos vitoriosos. Ele disse: eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. O que Ele estava dizendo? Nós vamos vencer também. Ele diz, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor, Ele está me abençoando todos os dias.
Ele não precisa de um dia especial ou de um culto especial para que Ele abençoe a minha vida, porque Ele é um Deus abençoador. E Ele procura aquilo que é bom para mim e para você. E Ele está em todo o tempo trabalhando, estabelecendo o seu plano para que através da sua vida o nome dEle seja glorificado. Ou você acha que Ele queria trabalhar na sua vida para que o nome dEle fosse envergonhado? Então, independente daquilo que Ele faz, porque tem hora que Ele faz algumas coisas que nós gostamos, tem hora que Ele faz algumas coisas que nós não gostamos. Mas em tudo que Ele faz, Ele traz louvor para o nome dEle, porque Ele faz com o fim de ver o nosso bem, de ver o nome dEle glorificado, porque quando o bem dEle é estabelecido na minha vida, quando a bondade dEle é estabelecida na minha vida, o nome dEle é glorificado. Eu estive visitando o Walter semana retrasada, e essa semana recebi a notícia de que ele tinha saído do CTI, e a gente vê a bondade de Deus nessa situação, porque uma das coisas que a Helena estava orando, a irmã Ed lá que está acompanhando ela todos os dias, estava orando, e eu e outros irmãos que conhecem a irmã Helena e conhecem aquele casal, conhecem o Walter, estamos orando que o Senhor desse a ele mais uma oportunidade de se render ao Evangelho do Senhor Jesus. Porque ele é um homem que não conhece ainda o Senhor Jesus. Mas nós queremos a oportunidade de poder compartilhar com ele. E Deus, e ele pode olhar para aquela situação e não ver Deus. Mas até aquela situação ruim que ele agora está, ela foi causada por Deus por causa da sua grande bondade. Irmã Helena? Cadê a irmã Helena? Está ali, eu não te vejo. Não está sendo difícil, irmã Helena? Para você não está difícil viver tudo isso, irmão? Mas sabe por que ele está fazendo isso? Porque Ele é bom. Porque a misericórdia dEle dura para sempre. Porque Ele tem um plano perfeito. E nada fugiu do controle dEle. Não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. Aleluia. Eu acredito que também nós somos levados a agir muitas vezes com base nos nossos sentimentos, porque sentimento é uma coisa muito pessoal. Não é verdade? Sentimento é uma coisa muito pessoal. Ninguém pode sentir por mim o que eu estou sentindo. Às vezes a gente até tenta se colocar no lugar do outro. Mas a gente nunca vai conseguir sentir exatamente o que o outro está sentindo. E o fato do sentimento ser uma coisa muito pessoal e verdadeira, o teu sentimento é verdadeiro, ele pode erroneamente nos levar a pensar de que aquilo que sentimos é o que é a verdade, é o que é o correto, é o que deve dirigir a nossa vida. E isso é um engano muito grande. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Quando a palavra coração é usada nessa situação na Bíblia, ela está representando exatamente os nossos sentimentos. E hoje em dia, a grande parte dos crentes estão vivendo de sentimento. Eu não sinto isso. Eu não sinto aquilo. Eu não estou sentindo isso. Eu não senti que é a vontade de Deus. Eu não estou sentindo o que é isso. Agora eu estou sentindo. Agora eu senti. E a gente está tomando decisão e mudando o curso da nossa vida e até ensinando outras pessoas a viver dessa maneira, com base naquilo de que o próprio Senhor diz que é enganoso. Enganoso. Por isso que o nosso primeiro ponto da mensagem está relacionado com fé. Creia na palavra e não nos seus sentimentos. Foi o que Lucas acabou de descrever aqui, daquilo que Jesus disse. O próprio Senhor Jesus, quando começa essa palavra, ele estava dizendo que aquele homem agora estava confiando nos seus sentimentos e naquilo que ele estava vendo. E ele revela para aquele homem que aquilo era uma loucura. A vida dele estava baseada num fundamento que não tinha alicerce, que não tinha sustentação, porque naquele mesmo dia a alma dele ia ser recolhida.
em vão todo aquele trabalho que ele havia feito, tudo aquilo que ele tinha preparado, porque ele estava juntando tesouro no lugar errado. O tesouro dele estava no lugar errado. E por causa disso, aquele homem já andava ansioso, já estava preocupado. O que eu vou fazer com toda essa bênção que Deus me mandou? Não é bênção o teu celeiro cheio? Não é bênção? É bênção. É bênção o teu celeiro cheio. Mas a bênção sem Deus pode se tornar uma grande maldição. Quando o mais importante para mim é a bênção ela já se tornou uma maldição para mim. Porque mais importante que a bênção é o Senhor da bênção. Porque a bênção sem o Senhor da bênção não é bênção, é maldição, é morte. É o que ele está mostrando aqui para a gente. Para você ter uma ideia, a raiz da palavra crer ou fé, né? A raiz no grego que eu estou dizendo, a raiz dessa palavra, ela aparece 241 vezes no Novo Testamento. Né? E metade dessa quantidade, né, 241 vezes, metade dessa a aparição dessa palavra crer está no livro de João, no Evangelho de João. Ele mostra isso no Evangelho de João. Né? Lá no Evangelho de João, ele diz para que a gente creia no Pai, por exemplo. Lá no livro de João, ele diz para que a gente creia na sua palavra. Lá no livro de João, ele diz para que a gente creia nas promessas de Deus. Lá no livro de João, ele diz para que a gente creia no Filho de Deus. Mas sabe que eu achei uma coisa interessante no Evangelho de João? É que nenhuma vez, e aliás, não só no Evangelho de João, mas nenhuma vez no Novo Testamento, das 241 vezes que essa palavra crer, confiar, fé aparece, no Evangelho, nenhuma vez esta palavra diz para que a gente creia nos nossos sentimentos. Nenhuma vez ela diz para que nós venhamos a crer ou tomar decisões baseadas nos nossos sentimentos. E diz a verdade, não é assim que a gente tem vivido? Então a gente começa a entender porque muitas vezes a nossa vida não tem fluído, deslanchado. Talvez o porquê que nós não estamos vendo algumas coisas acontecer ou algumas orações serem respondidas. Talvez a gente entenda o porquê que a gente às vezes prega e ninguém dá ouvido para a gente. Porque a nossa base é fraca. A nossa base não tem sustentação. Para que Jesus construa a sua igreja, e quando eu falo da sua igreja, eu estou falando de mim, de você, para que Ele construa a nossa vida, é necessário que haja um alicerce poderoso, um alicerce firme, um alicerce forte, um alicerce capaz de sustentar tudo aquilo que vai acontecer quando nós andamos com o Senhor Jesus. Porque Ele disse lá em Mateus capítulo 6 e 7 que o caminho é estreito, a porta é apertada, ou seja, o caminho não é fácil. Alguém já viu aquele filme O Peregrino? Quem já viu aquele filme O Peregrino? Levanta a mão. Já leu o livro? Quem leu o livro já? Deixa eu ver. Quem leu o livro fez melhor do que leu o filme. Isso. E quem já viu o filme? Pouca gente. Então, tem de graça no YouTube. Hoje você vai chegar em casa, você vai colocar lá no YouTube, O Peregrino. E aí você assiste esse filme. É 1 hora e pouquinho, é lindo. Foi escrito por John Bunyan, Bunyan, o nome dele. Eu não sei se você sabe, esse é o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro é a Bíblia, o segundo é o livro Peregrino de John Bunyan, que era um homem de Deus que foi preso por causa da sua fé, estava sendo perseguido, e de dentro da cadeia ele teve a inspiração do Espírito Santo e escreve esse livro mostrando o que é a vida do cristão. Isso foi feito lá em 1600, lá na Inglaterra, quando a rainha Elizabeth começou a perseguir os cristãos protestantes. Ela era filha, a mãe dela, a esposa do rei Henrique VIII, ela era católica, e ele quis se separar da mãe. Não sei se você conhece um pouco da história da igreja, mas ele quis se separar dessa mulher. Então a igreja católica não deu para ele o divórcio, Então ele pegou e criou sua própria igreja, a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana.
Então, eles passou a ser o Papa da igreja, né, inglesa, e então ali ele autorizou que então houvesse divórcio. Então ele recebe o divórcio e ele casa com a mulher que ele se apaixonou, a Ana Bolena, né? Quem conhece um pouco de história sabe disso. Então, diante dessa situação, né, ele teve alguns filhos, né? A primeira filha ele tinha tido com essa mulher, mas naquela época eles davam preferência para a sucessão do trono um homem. E aí ele casa, né, ele manda matar a Ana depois, aí casa com outra, né, aí a outra morre no parto de um menino, né, e esse menino, ele cresce, ele assume o trono no lugar do pai, mas ele morre cedo, ele morre logo. Então, no fim, a primeira filha era a filha da mulher católica. E ela, então, tenta trazer de volta o catolicismo para dentro da Inglaterra, e ela começa a perseguir e matar todos os pregadores, todos aqueles homens, os puritanos que nós ouvimos falar, né, que vieram aqui para a América. Ela começa a perseguir toda essa gente, e João Bunyan era um desses homens. Então, ele vai para a cadeia, e lá o Espírito Santo revela para ele traz, né, esse livro que é fascinante, uma história linda a respeito da vida de um cristão, né? Os personagens têm nome, né, das coisas bíblicas. Os personagens se chamam esperança, cristão, alegria, perseverança. Esses são nomes das pessoas. É muito lindo. Se você assistir, você vai entender o que eu estou falando aqui, né? Então, ele ensina que a única maneira de nós vencermos a ansiedade, de nós vencermos o medo, o desafio, o pecado, é através da fé. A fé alicerçada em Cristo e não em sentimento. A fé alicerçada na palavra e não em sentimento. Em João 17, a palavra diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, diante dessa passagem, fica uma pergunta para a gente aqui: em que você realmente tem feito? Nos teus sentimentos ou na palavra de Deus? Isso traz a gente na segunda ação, para que a gente possa pensar mais como Deus. Confie em Deus. A vida é mais do que comer e vestir. Veja lá comigo o versículo 22. Volta lá em Lucas 12. Versículo 22 ao versículo 26. A palavra diz assim: e disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, nem têm despesas, nem celeiram. Contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves. Que passagem maravilhosa. E aqui eu entro num ponto, né, que eu quero hoje mostrar para você. Pode passar novamente. Pode passar. Isso. Mais uma vez. Mais uma vez. A ansiedade é pecado. E eu vou mostrar para você o porquê que a ansiedade é pecado. Quando eu e você diz para alguém: olha, não fica ansioso, não anda ansioso, o que a gente está fazendo é tentar encorajar a outra pessoa, não é verdade? Quando eu encontro uma pessoa numa situação difícil, eu vejo o irmão Samuel ali com dificuldade no sono, que está falando: não, fica tranquilo, vai com calma, né? As coisas. Eu estou tentando encorajar ele. Quando eu digo: não fica ansioso com esse problema, eu estou tentando encorajar. Mas quando Deus, presta atenção nisso, mas quando Deus fala em sua palavra: não andes ansioso, isso tem o quê? Um mandamento moral. Existe um comando moral. Não é uma sugestão, não é um encorajamento, é um mandamento. Não andais ansiosos. Então, quando eu não dou ouvido àquilo que Deus está mandando a fazer, eu estou pecando. O primeiro pecado é a desobediência. Você está compreendendo o que eu estou falando? Amém. Eu quero mostrar para você duas razões mais do porquê a ansiedade é pecado. Pode passar. A primeira é que a ansiedade é não confiar em Deus. Deixa eu ler algumas passagens para você. Romanos 14, 23.
A palavra diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Hebreus 11:6, a palavra diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pode voltar lá em Lucas 12. Nessa passagem de Lucas 12, Jesus, o Filho de Deus, não está dizendo para não andarmos ansiosos porque Deus cuida de nós. Ele diz aqui até que as aves Ele cuida. Então, quer dizer, o que Ele está dizendo ali, Ele está dizendo, não ande ansioso. Sabe por quê? Porque até de passarinho Deus está cuidando. Quem já matou passarinho? Alguém já fez isso? Vai para o inferno. Eu ia, né? Tem mais gente aqui, não tiveram coragem, não vai matei por aí. você também, né, Jessy? Você não está sozinho, não. Eu, quando era menino, lá eu ganhei um estilinho e eu comecei a sair para a rua, procurar passarinho, mas não acertar o passarinho, coisa nenhuma. E um dia, acho que sem querer, eu acertei um passarinho, o passarinho morreu. Olha, aquilo trouxe uma dor tão grande no meu coração, que eu catei aquele negócio, quebrei, joguei fora, falei, nunca mais mato passarinho na minha vida. Falei, né, eu não tenho, né, a coragem necessária para caçar, para matar. Nunca mais pegou. Graças a Deus. Mas foi assim, foi o sentimento que eu tive. Quando eu atirei, acertei de fato o passarinho caiu, aí eu fiquei, ai meu Deus, eu ia lá, mexia no passarinho, eu falei, não tem jeito. Eu falei, e agora? Fiquei com dó do passarinho, o que eu fui fazer? Mas é o que ele está dizendo aqui. A gente valoriza muito menos um passarinho do que uma pessoa. E na verdade, diante de Deus, um pássaro tem muito menos valor do que uma pessoa. Tanto é que no plano da redenção de Deus, o mundo, tudo que há no mundo vai passar. Mas o homem que Ele criou vai permanecer para sempre. Eu sei que tem alguém aqui, tem gente aqui que ama o seu cachorrinho,